Boa noite a todos. Hoje eu tenho o prazer de estar com a doutora Patrícia Albergaria, candidata a deputada estadual por Minas Gerais pelo Novo. Meu nome é Marco Aurélio Rocha, sou candidata a deputado federal pelo Novo e hoje nós vamos discutir um pouco de saúde e um pouco dos nossos passados políticos e presentes políticos. Bem-vindo a todos. E aí, Patrícia, tudo bem? Como é que está passando aí? Estamos terminando, reta final de campanha, hein? Boa noite a todos. É um prazer, uma honra, viu, Marco Aurélio, o convite. Obrigado. É muito importante realmente a gente discutir a situação da saúde que está doente, né? A saúde do Brasil, de Minas, está doente. Então, muito bacana estar aqui hoje. Agradecer a todos aí que estão assistindo. E a reta final, né, Marco? Uma semana. O que eu adorei nessa campanha foi realmente ter encontrado com várias pessoas do nível seu, do gabarito, da competência, né? E de ter encontrado muitos colegas, né? Essa campanha me trouxe não só pessoas da família, pessoas que a gente não encontrava, pessoas que tinham muito interesse político, que passaram a conviver novamente com a gente, quanto pessoas mais velhas. Por exemplo, eu sempre fui, como você um profissional ativo na minha área. E só há 4 anos que eu decidi mexer com política. Então foi muito interessante encontrar profissionais, médicos que lidaram comigo, que foram treinados por mim, que foram residentes. Aí, assim, é bacana demais encontrar pessoas com mais de 10 anos que a gente não encontrava. Então foi uma das coisas mais agradáveis que eu tive na campanha até agora. Agora tem um lado desagradável, né? O lado desagradável você acabou de falar. Eu fiz 2 visitas hospitalares assim, aterradoras e muito tristes, né? Onde a gente vê as condições que a saúde foi levada, né? O abandono, né? Vamos ser muito claros, né? Em edifícios, em instalações que eram espetaculares. E a quantidade de obra inacabada, né? Eu vi um vídeo seu que você estava falando justamente de uma obra inacabada lá em Valadares, né? Eu tive a visita lá com o Zema, em Valadares, e fiz questão dele visitar tanto o hospital municipal e o hospital regional. O regional está com as obras paradas já há mais de 5 anos. Brincadeira, né? Está quase pronta, Marco, quase pronta. A estrutura, falta o acabamento interno, né? Mas a estrutura está assim, quase pronta. E aí a gente fez até um filme lá, uma filmagem lá no hospital regional e fomos direto ao hospital municipal. E realmente é triste, desumano a situação de atendimento. Se aqui na capital a gente já tem uma dificuldade, imagina no interior. Muito pior, né? Então são macas nos corredores, é desumano para os pacientes, para os profissionais da área da saúde, os enfermeiros, os médicos, porque o hospital ele vira um hospital que é municipal, vira um hospital regional. Então ele atende a região de Governador Valadares. E sofre com isso como nunca, né? Porque a prefeitura não tem capacidade de atender. O Estado Estado tem que ajudar as prefeituras, então está repassando. Ele não está passando o fundo municipal, né? Ele não está repassando. Não está repassando os fundos de saúde, não está fazendo investimentos na área da saúde, né? Não está contratando pessoal. Então, como é que a gente pode esperar algo melhor? A gente só pode esperar uma coisa pior, né? Vou tirar uma notícia, assim, além dessa que você está falando, não acabou há 5 anos, nós temos uma coisa aqui em Belo Horizonte incrível, que não acabou há mais de 20. E que está em operação hoje, toda adaptada para fazer isso, uma coisinha aqui, uma coisinha de lá, que é o Cardiominas. O Cardiominas tem 2 torres, que são mais 7 unidades de edifício, ele tem aproximadamente 700 leitos. Ele nunca foi acabado, entendeu? Ele tem toda aquela estrutura. Hoje ele é usado como unidade para fazer controle ambulatorial, exames ambulatoriais, ou seja, uma repartição pública enorme, abandonada. E você imagina a quantidade de gente que existe ao redor disso, e a quantidade de investimento que foi jogado fora, né? Foi uma coisa muito fraca. Eu sinceramente, eu fiquei horrorizado com o que eu vi, foi no Júlio. Que como um hospital daquele tamanho que você trabalha lá, né? Como é que um hospital daquele tamanho, com uma estrutura maravilhosa, né? A estrutura daquele prédio é algo assim que foi extremamente bem feito pelo JK. Tudo ali foi extraordinariamente bem feito.
como é que pode ser deixado um descaso, um desmazelo, como é que pode deixar chegar aquele ponto, né, de destruição de tudo, né? Eu estou no Júlia, sou oncologista, né? Minha formação, eu fiz residência médica no Hospital Oncológico, que era o Luxemburgo. O Hospital Luxemburgo e o Hospital Mariana, há 15 anos eu me formei. E depois já comecei, na residência de clínica, a atuar no Hospital Júlio Kubitschek. Então tem 14 anos que eu estou no Júlia. Trabalhei no CTI lá há 10 anos e depois agora eu estou na parte da oncologia. E nesses 15 anos, ao invés de um hospital melhorar, só piorou, sucateou. Você viu as instalações, né? E quando não chove e inunda um CTI. Nossa Senhora. Então, assim, a falta de material, falta de exames, é uma coisa assim, é sucateado mesmo. A estrutura física, você viu que sai tubulação no meio de um CTI. Meio do corredor, meio de CTI, nossa, que então, tristeza, assim, né? É muito triste. Então é por isso que eu estou entrando na política. É por causa do Júlio Kubitschek. Por causa da saúde. Eu fui acumulando essas coisas durante 10, 15, 20 anos da minha vida, eu comecei a ficar incomodado com isso. E foi acumulando até o ponto que eu cheguei de repente a me ver nessa situação de perceber que o governo, perceber e notar claramente que o governo acha que é gasto a saúde, a educação e a segurança. Então não é visto como um investimento e como uma obrigação do Estado. Graças a Deus o Novo enxerga assim. Né? Graças a Deus a gente sabe que no Novo, se você paga imposto, você paga imposto para ter saúde, para ter educação e para ter segurança. Eu acho que aí vale a pena a gente discutir um pouquinho do voucher da saúde, que eu acho que é uma alternativa muito interessante. As pessoas têm pouco conhecimento do que é o voucher, né? Quer falar um pouquinho? Pode falar. O voucher é interessante porque o voucher ele é uma opção para o cidadão comum, no sentido de você pegar e ter um valor que é proporcional ao seu salário, que você vai poder contratar diretamente as empresas de convênios ou operadoras, seja o que for, para ter seu atendimento. Esse conceito foi inicialmente proposto no início do ano. De lá para cá já propuseram inclusive a extensão do conceito para ter voucher na educação também. Como é que vai funcionar isso? Qual que é o impacto? O primeiro impacto de imediato é que você passa a ter, tá, uma condição de fazer uma descompressão do sistema estatal de saúde. Então você tem pessoas que vão poder contratar operadoras, vão ter outro tipo de tratamento. O segundo aspecto interessante é que você estimula a competição entre as operadoras. Então as operadoras vão ter que contratar pessoas, vão ter que contratar serviços, então isso vai ativar mais o mercado. E terceiro, você diminui gastos do governo. Na medida que você tem uma redução do consumo desses insumos, de materiais, de consultas, de atendimentos, você também diminui o gasto governamental. Então isso, no primeiro momento, é uma alternativa muito boa para as pessoas que vão poder mexer com o voucher. Isso é uma das características que eu acho interessantes. Mas eu acho também que o Novo propõe outras coisas, propõe realmente uma mudança de paradigma. Eu acho que mudança de pensamento. Nós temos que pensar que nós pagamos pela saúde, pela educação e pela segurança. Isso todos os brasileiros fazem. Então, nós precisamos que os nossos governos deem isso de alta qualidade. Né? Marco, o que eu sinto lá na saúde, principalmente lá no Júlio, é que não tem, parece que o SUS não tem dono. O SUS falta um dono. Largado então, lá, né? o desperdício em termos de material, em termos de compras desnecessárias, em termos de um mau planejamento mesmo, de recurso. E isso é que tira o dinheiro do SUS e não chega onde tem que chegar, que é ali no paciente, que você precisa fazer exame. Eu sou oncologista, trabalho com pacientes com câncer. As coisas têm que andar rápido. Então, demora, aí vai fazer uma biópsia, o broncoscópio quebrou tem 2 meses e não tem mais broncoscópio para fazer uma biópsia no pulmão. Então fica aquela lentidão. Isso quem sofre é o paciente que morre, né? Então,
a gente precisa de ter uma visão de gestão, de planejamento. Então, uma das coisas que a gente tem que atuar tanto na educação, na segurança e na saúde, principalmente saúde e educação, é a gestão. Ter uma visão de privado, né? Uma administração privada gerindo aquilo ali, porque o Estado ele não tem que ficar gerindo as coisas, ele tem que prover, mas gerir, ele tem que ter uma visão mais empresarial mesmo. Eu acho que a ideia da terceirização, de uma mudança na gestão, ela não vai envolver só isso, ela vai passar por outras coisas. Mas é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você colocar pessoas que vão ter que apresentar resultados e vão ter que apresentar uma melhora de performance. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto também. Eu estou cansadíssimo de gestores da saúde, que são gestores míopes, restritos, e estou cansadíssimo dessa burocracia da saúde. Você falou uma coisa interessante, você está no broncoscópio, leva 3 meses para comprar a peça. Por quê? Porque não tem o provimento para comprar a peça. Não, 3 meses eu fui 2, 3 meses eu fui bem simpática, né? Porque demora às vezes um ano. Tomografia no Júlio estragou a tomografia, o tomógrafo. Ficou mais de 2 anos sem tomografia no hospital. Daquele porte, né? Que doideira, né? Que não consegue, que é especialista em cirurgias torácicas. Você fica sem tomografia. Né? Outra coisa que me assusta é porque aquele prédio tem toda uma condição extraordinária para você colocar todas as coisas lá dentro. Você podia ter um setor só de imagem, com 2, 3 tomografias, ressonância. Você podia fazer ali um centro de imagem para a doença respiratória. Quer dizer, que seria extraordinário para o Estado, né? Seria extraordinário para os pacientes, para todo mundo. É impressionante isso. E é isso que a gente tem que pensar na regionalização da saúde. Montar esses hospitais regionais que eles vão poder atender através de exames bem específicos, profissionais bem específicos, porque a gente não tem isso em cada município, não tem condição de ter um neurocirurgião numa cidadezinha pequena. Então, fazer os consórcios que já existem, mas equipar hospitais. Com certeza. Né? Dar estrutura para aquela região, desafogando, por exemplo, a capital. A hierarquização do SUS, o SUS foi proposto para ser hierarquizado. Então, o interessante da história é que o SUS foi proposto para ser hierarquizado e nunca foi. Né? E é a coisa mais ridícula. Quando você vê um hospital municipal, tem que trabalhar como se fosse um centro regional. Quer dizer, ele não tem bagagem para isso, nem estrutura para isso. E aí as pessoas ficam falando mal desse hospital. Na verdade, não pode, porque não foi nem preparado para isso. E aí eu vejo a FHEMIG com um olhar muito ruim, sabe, Patrícia? Porque nós temos vários hospitais localizados no estado inteiro, que poderiam ser hospitais regionais, e nós temos hospitais federais, que poderiam estar num nível ainda mais alto, né, para fazer transplantes, tratamentos especializados. E nada disso está sendo feito. Né? É uma visão de médio, tem coisas que são urgentes, que têm que ser resolvidas, né, urgentes, mas a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo também. A gente não quer resolver tudo de uma vez. Resolver o básico primeiro, né? Vamos dar uma resposta para a população imediata, né? E depois disso vamos partir para planos mais consistentes a longo prazo. Né? Vamos falar um pouquinho da gente? Você foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive nessa campanha. Porque, para quem não está sabendo, o meu avô, Sebastião Rocha, da região de Itaiomi e de Itabumirim, é tabelião lá, e foi muito aliado da família Albergaria, tá? Do Jader Albergaria, do avô, do Raimundo Albergaria, durante toda a carreira política dele. E o meu tio, que já falecido, o Roosevelt Rocha, que foi prefeito em Sobralha, também era um aliado. Quer dizer, geneticamente nós estamos envolvidos aí, nós estamos nos encontrando de novo depois dessa história toda. E você vê que na época o Raimundo Albergaria e o seu avô e o meu avô lutaram muito pela eletrificação lá da região. Eu me recordo que eu tinha 6 anos de idade e eu fui ver a inauguração da eletrificação da cidade, que foi uma obra constituída pelo esforço dos dois.
Muito legal isso, né? Bacana a gente estar fazendo isso. Mas eu sou triste pra caramba em relação à cidade, em relação a todo mundo, né? Eu estava discutindo com você um pouquinho antes, que é a questão da exportação de pessoas, que é uma das coisas mais agressivas que eu vi na minha vida inteira. E as pessoas não estão saindo daquela região porque elas desejam ir por uma questão de sonhos pessoais. Elas saem por falta de opção. Meu pai foi assim nos anos 40, ele veio para Belo Horizonte porque não tinha opções reais de permanecer lá. Papai adorava a região de Itanhaém, de Itamirim, de Sobralho, adorava. Nunca deixou de se ligar à região. E nos anos 70, nos anos 80, começou essa exportação de pessoas para outros países, né? Então a região de Valadares, né, ela é uma região que mandou muitas pessoas para fora e essas pessoas não conseguiram voltar até hoje, porque não existem opções reais para retorno. Então, e passamos por esse período por um regime fascista, depois um ditatorial, depois passando pela sistema esquerda absolutamente maluca, que a gente conseguiu ver, o pessoal inconsequente, cheio de utopias, e nós continuamos tendo pessoas, parentes que estão vivendo no exterior. Então, realmente o modelo econômico não funciona, né? O modelo econômico lá nunca foi prestigiado, nunca foi olhado. Não, o que eu acho assim, Valadares era para ser muito maior do que é atualmente. Com certeza. Né? Da riqueza, as pessoas, então assim, é uma região que poderia estar muito acima do que está. Às vezes está até encolhendo, ao invés de aumentar. Então, mas não tem. Um aeroporto, uma região tão grande, o aeroporto é tão assim, precário, poucos voos. Tem acho que 2 voos, assim, é uma coisa que não dá para se imaginar uma região ali do Vale do Rio Doce, uma região cheia de cidades e não ter um aeroporto para ir, trazer, levar, para ter estrutura de empresas, de investir, né? Então falta ali infraestrutura, né? Tanto na saúde quanto na infraestrutura mesmo, geral. Então, meu avô foi prefeito lá 4 vezes, meu avô também foi deputado estadual. Nunca me imaginei assim, entrando na política, mas eu acho que está no sangue mesmo, né? A gente mexe. Esse cômodo. Não é? Esse cômodo, a gente médicos, ver a situação que está o Brasil, que está a saúde, e ficar, acho que está no sangue mesmo, na genética, e pensar não. E foi aí que conheci o Partido Novo. O Partido Novo, gostei dos valores, né? Dos ideais, das pessoas. A gente tem que ser muito correto, né? Eu falei, não, então nesse partido eu tenho a coragem de entrar para a política, né? E aí tem 2 anos que eu sou filiada e surgiu a oportunidade de entrar como deputada estadual, então foi muito assim. Fiquei sabendo que a sua mãe adora a ideia, né? Minha mãe, minha cabo eleitoral me ajuda demais, ela muito ativa, me ajuda, viaja comigo, panfletou para o Zema, panfletou para o Edo, ela entrega santinho mesmo. Ela cresceu nessa política. Uma das coisas que eu pretendo fazer, assim, sinceramente, eu estou tentando pegar esses sonhos passados e tentar ver de um outro ângulo. Eu estou querendo ver se a gente consegue criar realmente um desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento para aquela área. Sim. Que traga os investimentos, porque hoje muita gente de Valadares mora nos Estados Unidos e reclama, né, muito de não poder voltar. Quem sabe a gente criando projetos mesmo, programas mesmo de investimento que possam trazer essas pessoas, fazer o desenvolvimento da região, criar realmente uma infraestrutura adequada para que ela possa se desenvolver, né? Eu acho que é uma área de um potencial imenso, né? E fica nessa condição, tá, de terminar. Bom, eu vou fazer um convite para todo mundo que está vendo a gente, viu? Nesse momento nós estamos planejando, eu e a Patrícia, de nos encontrarmos em Itanhaém, Sobralho e Itamirim, e em Valadares, né? A Patrícia está animadíssima, já está indo para Valadares. Eu consegui trocar algumas atividades médicas que eu tenho e eu devo ir terça-feira, permanecer quarta-feira e talvez eu consiga voltar na quinta.
Infelizmente, minhas atividades são muito intensas, eu tenho muito trabalho e eu não consegui fazer um despreendimento disso, né? Mas eu vou encontrar com você lá, vai ser muito bom, né? Vamos sim. Então, região aí de Valadares, Tarumirim, Aiomi. Estarei aí na próxima semana. Espero encontrar aí com vocês. Depois eu vou ao Vale do Aço, Ipatinga e região. Então, Timóteo, Coronel Fabriciano, Nova Era. Então, eu conto realmente com o apoio de vocês para a gente trazer benefícios para a região, que está muito necessário. Então, sou candidata a deputada estadual, Patrícia Albergaria, meu número é 30333 e contamos realmente, né, Marco, com a ajuda da região, que é uma região muito rica, né? Então, podemos deixar para trás. Obrigada. Gente, boa noite. Marco Aurélio, Marco Rocha, 3099, Partido Novo, deputado federal.